O tema da nossa aula é esse: os fundamentos da fé cristã. O que é fundamento? Alguém sabe? A base, o alicerce de uma estrutura, né? Aquilo que sustenta todo o edifício. Ou seja, fundamentos da fé cristã são as bases da fé cristã, as bases do cristianismo, ok? São aquelas verdades elementares, os assuntos principais do cristianismo. E quais são esses assuntos principais, as bases do cristianismo? Primeiro, quem é Deus? Segundo, quem é o homem? Terceiro, o que Deus fez para salvar o homem? E quarto, o que o homem precisa fazer. Primeiro, quem é Deus? O cristianismo, acima de tudo, é sobre quem é Deus. O que Deus faz, o caráter, a natureza de Deus. Então, conhecer o cristianismo, conhecer o evangelho, conhecer a fé cristã, tem que passar por isso. O conhecimento de Deus, do caráter de Deus, da natureza de Deus. Quem é Deus? É algo imprescindível para um cristão. É indispensável para um cristão conhecer a Deus. Tudo na nossa vida depende disso, do conhecimento que nós temos de Deus, de como Ele é e de como Ele se revelou na sua palavra. Deus. Então esse é o primeiro ponto a ser tratado, é o ponto de partida, né? Tudo começa aqui. Quem é Deus? A fé cristã começa com o conhecimento correto da pessoa e do caráter de Deus. Segundo, quem é o homem? O segundo tópico vai tratar da condição em que todos os homens se encontram, né? O homem foi criado à imagem... Perfeito, ele foi criado à imagem de Deus, à imagem e semelhança de Deus. Porém, no Éden, o que ocorre? O pecado, a desobediência do homem. Ele cai em pecado e se encontra no estado de condenação. Então, nesse tópico, quem é o homem, nós vamos ver a necessidade que o homem tem de salvação. Se nós não conhecermos a natureza do homem, o estado do homem, a condição do homem, nós não reconheceremos a necessidade de sermos salvos. Se você chega para um ímpio e vai falar de salvação com ele, ele não vai dar importância. Por quê? Porque ele não sabe que ele está perdido. Ele não sabe que ele está condenado. Para ele está tudo bem. Para ele é uma pessoa boa. Ele se considera bom. Mas agora, quando descobrimos a verdadeira natureza do homem, o estado desesperador do homem, então a salvação se torna relevante. Por isso é importante saber quem é o homem, ok? Para nós apreciarmos a tão grande salvação. Terceiro, o que Deus fez para salvar o homem? Perceba que tem uma sequência lógica aqui, né? Primeiro nós conhecemos a Deus. E a partir desse conhecimento de Deus, nós conhecemos quem nós somos. Lembra de Isaías? Quando ele contempla a glória de Deus, a santidade de Deus, ele diz o quê? Ai de mim, pois sou um homem de lábios impuros. Ou seja, ao conhecer a Deus, a glória de Deus, a santidade de Deus, Isaías agora passa a conhecer quem ele é. O conhecimento de Deus revela quem nós somos. Primeiro, conhecemos a Deus. Ao conhecer a Deus, conhecemos o homem. A pequenez, a indignidade, a pecaminosidade do homem. Entendeu? E ao saber que nós somos pecadores, estamos perdidos, destituídos, condenados, agora resta o quê? Saber o que Deus fez para salvar o homem. Meu Deus, eu estou perdido, eu estou condenado. O que eu faço então? Agora vamos descobrir o que Deus fez para salvar o homem. E o que Deus fez para salvar o homem? Ele enviou quem? Ele enviou o seu filho. Então a resposta para o que Deus fez para salvar o homem está na cruz de Cristo. Nós vamos desmiuçar cada um desses pontos. Aqui é só um resumo, só para tu ver a importância de cada um deles. Nós vamos desmiuçar depois. Então é isso. Quarto, o que o homem precisa fazer? Ou seja, qual deve ser a nossa resposta diante daquilo que Deus fez por nós? Arrependimento e fé. É o que Jesus falou na sua primeira pregação. O tempo está cumprido, o reino de Deus é chegado. Arrependei-vos e crede no evangelho. Arrependimento e fé é o que o homem precisa fazer para receber os benefícios da salvação. Entendeu? Então está aqui, os pilares do cristianismo.
as bases do cristianismo, o que todo cristão precisa saber. Mas, por incrível que pareça, há cristãos que estão há anos na igreja, servindo no ministério há anos, e não conhecem os fundamentos da sua própria fé, os fundamentos do evangelho, do cristianismo. Olha o que o autor de Hebreus vai dizer. Hebreus capítulo 5, versículo 12. Vou estar lendo aqui, ó. Hebreus 5, 12. Depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine os princípios elementares da palavra de Deus. Olha o que o autor de Hebreus está dizendo aqui. Depois de tanto tempo, alguns já deveriam ser mestres. Quando ele fala que mestre, não significa necessariamente ocupar o ofício de mestre. Mas ele está falando aqui de possuir uma compreensão sólida das verdades fundamentais da fé, da palavra de Deus. Está entendendo? O autor está querendo dizer assim, ó, pelo tempo que vocês têm de fé, de igreja, vocês já deveriam possuir uma compreensão sólida da palavra de Deus, das verdades fundamentais do evangelho. Escuta isso. Permanecer ignorante dos fundamentos da fé não é uma opção aceitável para um cristão. Como podemos responder às perguntas do mundo ou discipular pessoas se ainda tropeçamos nos rudimentos da nossa própria crença? Precisamos conhecer e dominar os fundamentos da nossa fé. Veja, não basta conhecer, precisamos dominar. Ou seja, ter a palavra na ponta da língua para responder a cada um a razão da nossa fé, como Pedro escreveu na sua carta. Você vê, por exemplo, os testemunhos de Jeová. Meu amigo, qualquer pergunta que você faz, ele tem uma resposta na ponta da língua. Tu não tem noção da bomba que vai estar nas tuas mãos ao dominar esses assuntos. Para você ensinar na tua casa para sua esposa, para você sentar com os teus filhos e falar, filhos, vamos aprender hoje quem é Deus. Vamos abrir aqui nesse texto, vamos aprender sobre o amor de Deus, vamos aprender agora hoje sobre a misericórdia, agora a onipotência de Deus, meu filho. Sabia que Deus é o Todo-Poderoso? A santidade. Meu filho, Deus é santo. Você não pode falar com Deus de qualquer maneira, você tem que reverenciar Deus. Imagina, você sentar com a tua família. Esse é o maior legado que nós podemos deixar nesse mundo. Maior legado. O maior legado não é aquilo que deixamos para as pessoas, mas é aquilo que deixamos nas pessoas. Nós começamos na semana retrasada, né, falando sobre quem é Deus. E o texto que nós abrimos, iniciamos, foi Jeremias 9. Jeremias 9, 23. Que vai dizer, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico na sua riqueza, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Resumindo, Deus mostra aqui que a coisa mais importante da vida é conhecer a Ele, saber quem Ele é. É como se Deus estivesse dizendo, a coisa mais importante da sua vida deve ser me conhecer. Não existe nada mais importante do que isso. Conhecer a Deus. O maior anseio do cristão deve ser conhecer a Deus. Olha aí, ó. O maior anseio, o maior desejo, a maior aspiração de um cristão deve ser conhecer a Deus. Porque essa é a mais alta ciência. Esse é o mais elevado conhecimento. Essa é a mais vigorosa sabedoria. É apenas o conhecimento de Deus que tem poder para empolgar e cativar completamente um cristão. Esse é um assunto tão vasto que todos os nossos pensamentos se perdem na sua imensidade. É tão profundo que o nosso orgulho se submerge na sua infinidade. Olha que coisa forte. Isso é o que o cristão mais deseja, conhecer o seu Senhor. Ah, mas eu não tenho esse desejo. Não anseio por isso, anseio por outras coisas. Então duvide da sua conversão. Será que você é de fato cristão?
O maior anseio de um cristão deve ser conhecer a Deus. John Piper vai dizer, todas as riquezas do mundo não se comparam ao valor infinito de Deus. Se você quer investir em alguma coisa, invista em conhecer a Deus. O quanto você tem investido em conhecer a Deus? O quanto você lê a Bíblia procurando saber quem é Deus? O que esse texto me revela de Deus? O que esse texto me fala da majestade, da glória, da santidade, do amor, da misericórdia de Deus? Entendeu? O quanto você investe nesse conhecimento de Deus? Nós também vimos esse texto aqui de Filipenses, na semana retrasada, né? Filipenses 3:8. Olha o que Paulo vai dizer. E, na verdade, tenho também por perda, olha o que diz, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória para que eu possa ganhar a Cristo. Olha o que Paulo fala. Qualquer coisa comparada ao conhecimento de Cristo para Paulo é escória. Ele considera como escória. O que é escória? Sem valor, insignificante, medíocre. Olha o que Paulo fala. Qualquer coisa comparada à excelência do conhecimento de Cristo é algo medíocre, insignificante. Ele considera como perda, né? Assim diz o Senhor, não se glorie. A palavra gloriar aqui, alguém lembra que nós falamos? Gloriar. Ou seja, a maior glória de um homem, né? Não é a sabedoria, não é a sua força, não são as suas riquezas, mas é o quê? Conhecer a Deus. A maior glória de um homem, o maior privilégio de um homem, conhecer a Deus. E tem mais, esse gloriar que também fala de confiar, se apegar, colocar sua esperança. Ele está dizendo assim, não se apegue na sua sabedoria, não se apegue na sua força, não se apegue na sua riqueza, não ponha sua esperança nisso, mas se apegue no quê? No conhecimento de Deus. Coloque a sua confiança, a sua esperança nisso, em conhecer a Deus. Interessante que sabedoria, força aqui também remete a poder. Sua força, seu poder e sua riqueza. As três coisas que um homem mais anseia. Os três grandes ídolos do coração do homem, né? Sabedoria, o poder e a riqueza. A queda de muitos, né, está aí. A busca desenfreada de uma sabedoria terrena, do poder terreno e da riqueza terrena. E Deus está dizendo, a sabedoria desse mundo é loucura. A riqueza desse mundo é passageira. O poder desse mundo é vão. Busque o conhecimento de Deus. Aí ele diz, né, versículo 24, mas o que se gloriar, glorie-se nisto. Ou seja, se tem algo que devemos nos apegar, confiar, buscar, é o quê? Me entender e me conhecer. Deus fala aqui, ele usa duas palavras, né, para enfatizar que nós devemos conhecer a Ele. Mas tem uma diferença, né? Me entender e me conhecer. Qual que é a diferença de me entender e me conhecer? Entender fala de uma compreensão intelectual, entendeu? Ter uma compreensão correta de quem Deus é. Porque tem pessoa que pensa que Deus é um velhinho barbudo, Deus é uma energia, uma força no universo, Deus é um Papai Noel que só serve para dar bênção. Tem gente que tem uma compreensão errada de Deus. Ele está dizendo, precisamos entender quem Deus é biblicamente. O que a Bíblia revela sobre Deus? O que a Bíblia fala sobre Deus? Uma compreensão correta dos atributos de Deus, da santidade, da misericórdia, do amor, da justiça, da soberania, da onipotência, da imutabilidade de Deus. Entender, compreender corretamente quem Deus é. E conhecer, esse conhecimento fala de algo mais pessoal, íntimo, experiencial. Ou seja, não basta saber quem Deus é intelectualmente, mas precisamos saber quem Deus é intimamente. Não basta falar, eu sei que Deus é amor. Tá bom, mas você já foi constrangido com esse amor? Tá aí a diferença, entendeu? Não basta saber que Deus é amor intelectualmente. Não, eu sei que Deus é amor. Mas esse amor já invadiu o teu coração. Eu sei que Deus é santo. Tudo bem. Mas essa santidade já transpassou você. Essa santidade te impactou a tal ponto de você se dobrar diante dele. Tá entendendo?
Não basta saber intelectualmente quem ele é. Isso precisa invadir, inundar o nosso ser. Tem que ser um conhecimento íntimo, pessoal, relacional, experiencial. Por isso que ele fala, me entender, compreender quem ele é. Tudo bem, Deus é amor, Deus é santo. Estudar a palavra para saber quem ele é, entender, compreender corretamente o caráter, a natureza, os atributos de Deus. Ok. Mas também conhecer, ter intimidade, um relacionamento profundo com Deus. Porque tem muita gente que trata Deus como se fosse apenas matéria de estudo. Já viu aqueles médicos que estudam cadáveres? Eles estudam os órgãos do cadáver e sabem tudo sobre o cadáver. Mas eles têm algum relacionamento com o cadáver? Não. Mas eles sabem tudo do cadáver, sabem todos os órgãos do cadáver. Da mesma forma, muitos tratam Deus apenas como matéria de estudo. Como se fosse um Deus morto, né? Como se Deus não estivesse vivo. Ele sabe tudo a respeito de Deus, mas não tem relacionamento com Deus. Pegou isso aqui? Olha só. Tem muita gente que estuda a Bíblia, mas não tem relacionamento com Deus que escreveu a Bíblia. Ou seja, não basta saber intelectualmente. Precisamos ter um relacionamento com Ele. Ok? Vamos avançar aqui. O conhecimento de Deus precisa transformar a nossa vida. Transformar nossas atitudes, nosso comportamento, nossas palavras. Conhecer a Deus tem que mudar a maneira como nós oramos, a maneira como nós tratamos o nosso próximo. 1 João, capítulo 2. Vou estar lendo o versículo 13 e 4. Olha o que João vai dizer. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Olha o que João está dizendo. Nisto sabemos que o conhecemos. Como que eu sei se eu conheço a Deus verdadeiramente? Se nós guardamos os seus mandamentos. Porque aquele que diz, eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. O que ele está querendo dizer aqui? Conhecer a Deus, meu irmão, muda a nossa vida, muda o nosso comportamento, muda a nossa atitude, muda as nossas palavras, muda o nosso pensamento, muda o nosso ser. Se não houve essa mudança, é porque nós não conhecemos verdadeiramente a Deus. Olha que coisa forte. Que eu posso perguntar e falar, você conhece a Deus? Claro que eu conheço a Deus, eu ouço Deus desde pequeno. Mas esse conhecimento mudou a sua vida? Não, continua a mesma pessoa. Então não foi Deus que você conheceu, foi outra coisa. Porque o conhecimento de Deus, conhecer verdadeiramente a majestade, a glória, a santidade, o amor, a misericórdia, quando esse conhecimento invade o nosso coração, não tem como permanecermos a mesma pessoa. É a mesma coisa eu chegasse aqui, imagina, eu chego aqui atrasado, e eu falo para vocês, os irmãos ficam preocupados, falam, mas por que você chegou a essa hora? O que aconteceu? Eu falo, rapaz, você não vai acreditar. Eu fui atropelado por um caminhão que vinha a 100 km por hora. Aí você vai olhar para mim, de cima a baixo, e fala, mas Marco, não tem nenhum arranhão. Ué, como é que você foi atropelado por um caminhão se você não tem nenhum arranhão? Você vai dizer o quê? Ou ele ficou doido, ou ele está mentindo. Porque é impossível alguém ser atropelado por um caminhão a 100 km por hora e não sofrer nenhum arranhão. Da mesma forma, é impossível alguém dizer que teve um encontro com Deus, que conheceu a Deus, mas não sofreu nenhuma mudança. Impossível. Ou ele está doido, ou ele está mentindo. Porque se alguém teve um encontro, se alguém foi transpassado pelo conhecimento de Deus, foi atropelado por essa graça, não tem como ele permanecer a mesma pessoa, não sofrer nenhum arranhão. Aquele que tem um encontro com Deus, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Entendeu isso aqui? Vamos agora em Daniel capítulo 11. Vamos ler Daniel 11, versículo 32. Vai dizer, e aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proeza. Olha que coisa. Olha o que ele está dizendo. E aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proeza.
Vamos entender isso aqui. Aqui nós temos a mensagem do anjo, possivelmente Gabriel, sendo comunicada a Daniel. E nessa mensagem ele destaca dois grupos aqui. Primeiro, os violadores da aliança. O que é esse? O que são esses violadores da aliança? O que ele quer dizer com isso? Quebrou a aliança, violou a aliança, rompeu essa aliança, né? Transgrediram, ou seja, aqueles que violaram a aliança, quebraram a aliança com Deus, voltaram atrás, abandonaram Deus, se apostataram, né? E o segundo grupo são aqueles que permanecem firmes com Deus, que é o povo que conhece o seu Deus. Olha o que vai dizer. O povo que conhece o seu Deus se tornará o quê? Forte e fará proeza. Ou seja, aqueles que violam a aliança com Deus, quebram a aliança com Deus, são aqueles que não conhecem a Deus. Olha o que o texto diz. O povo que conhece Deus se tornará forte. Essa força aqui é força física? O que é força aqui? Está falando de uma força espiritual. Meu amigo, é o conhecimento de Deus que nos torna forte espiritualmente, que nos dá a capacidade de resistir às tentações do diabo, às tentações do mundo, às tentações do pecado. É o conhecimento de Deus que nos torna forte. Olha o que ele diz. O povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proeza. Ou seja, é o conhecimento de Deus que nos faz permanecer firme com Deus. É saber quem Deus é. Não, se eu não conheço quem é o meu Deus, cedo ou tarde, eu vou cair fora. Eu estou, então, na igreja por outros interesses. Mas a partir do momento que eu sei quem é o meu Deus, a sua majestade, a sua grandeza, a sua glória, a sua santidade, meu amigo, eu entendo que ainda que ele não faça nada por mim, ele já deu o filho dele, que mais que eu vou querer nessa vida? Se ele me deu a vida eterna, a glória, a soberania, a onipotência dele vai esmagar todo o meu orgulho, vai triturar toda a minha soberba, vai me constranger. Olha isso, olha essa frase de Charles Spurgeon. Cada um dos atributos de Deus são como âncoras. Aliás, atributo, o que é atributo? Quem sabe? O que é atributo? As qualidades, as características de alguém, né? Ou seja, os atributos de Deus, as qualidades que Deus arroga para si, as perfeições do caráter de Deus, né? Os atributos de Deus. Aliás, na categoria dos atributos de Deus, nesse assunto, nessa matéria, nós temos dois tipos de atributos. Nós temos atributos incomunicáveis e nós temos atributos comunicáveis. Qual que é a diferença? Atributos incomunicáveis são atributos que Deus não comunica a ninguém, não compartilha com ninguém. Por exemplo, onipotência. Ninguém mais tem onipotência, só Ele. Onipresença, onisciência, imutabilidade, eternidade. Ou seja, são atributos que só Deus tem. Mas tem os atributos comunicáveis, que Ele comunica, Ele compartilha conosco, por exemplo. Amor, paciência, bondade. Aí olha o que Spurgeon vai dizer. Cada um desses atributos de Deus são como âncoras para impedir que a alma se desvie em tempos difíceis. O que Spurgeon está querendo dizer aqui? Pegou? Cada um dos atributos de Deus são como âncoras. O que é âncora? É isso aí. É o que faz o navio permanecer parado, firme. Isso é uma âncora. Faz o navio permanecer firme ali, parado. Aqui, ó. Isso aqui é uma âncora, para quem não sabe. Ó. Dá para enxergar aí todo mundo? Entendeu? Lá na superfície está o barco, o navio. E a âncora é o que faz o navio não ser levado pelas ondas do mar. Entendeu? Firme. A gente tá firme com ele. É a âncora que nos faz permanecer firme. Ou seja, o barco não vai ser levado pelas ondas do mar. Por que muitos crentes são levados pelas ondas do pecado, pelos ventos da iniquidade, né? Pela tempestade da apostasia? Por que ele é levado? Porque ele não tem a âncora. Conhecer a Deus é essa âncora que vai nos fazer permanecer firme. Olha a importância de conhecer o nosso Deus, ter um relacionamento com Ele, andar com Deus, como Enoque andou. Abraão foi chamado amigo de Deus, Moisés falava com Deus como se falava com o seu amigo, né? Então isso é a âncora que nos faz permanecer firme na presença de Deus. Oséias 4,6 vai dizer, o meu povo se perde
Por falta de conhecimento. Ou seja, o meu povo é levado pelas ondas do pecado, da apostasia, por falta de conhecimento, por falta dessa âncora do conhecimento de Deus. Entendeu isso? Então, olha lá, o povo que conhece o seu Deus se tornará o quê? Forte. Isso significa que o povo que não conhece a Deus se tornará fraco. Olha só. Se o povo que conhece a Deus se tornará forte, o povo que não conhece a Deus, que não compreende o caráter, os atributos de Deus, que não tem relacionamento com Deus, que não anda com Deus, se tornará fraco. E ao invés de ter proeza, terá o quê? Derrota, fracasso. Não vai ter. Porque, por exemplo, na hora da tribulação, eu lembro da fidelidade de Deus, eu lembro do amor de Deus, da misericórdia. Minha mente está saturada da palavra de Deus. Eu lembro daqueles versículos que me falam do amor, da justiça, da misericórdia de Deus. Está entendendo? Isso fortalece o homem. Agora, se eu não sei nada sobre o amor de Deus, eu sei vagamente, eu sei superficialmente, eles não serão capazes de me segurar nos dias difíceis, né? 1 Coríntios 15, vamos lá? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 34. Vamos fazer a leitura? Olha o que Paulo vai dizer. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo, para vergonha vossa. Vamos entender aqui o contexto. Estava havendo, na igreja de Corinto, um pecar desenfreado pela igreja, né? E Paulo aqui ordena que eles parem de pecar. E Paulo apresenta o motivo, a razão para esse pecado desenfreado por parte da igreja de Corinto. Qual é a razão para esse pecado desenfreado da igreja? Olha lá. Porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Ou seja, a razão para esse pecado desenfreado da igreja de Corinto é que alguns ali da igreja não tinham conhecimento de Deus. Ou seja, a razão desse pecado desenfreado, a falta de conhecimento de Deus. É como se Paulo estivesse dizendo, a razão de vocês viverem desse jeito, pecando desenfreadamente, é porque vocês não conhecem a Deus. Por quê? Porque não tem o quê? Temor. Para a pessoa ter temor, ela tem que o quê? Conhecer a Deus. Porque se ela não conhece a Deus, ela vai temer a Deus? É uma frase que nós até chegamos a ver na semana retrasada, lá, A.W. Tozer. Olha o que ele vai dizer. O conhecimento que nós temos de Deus determina como nós nos comportamos diante de Deus. Está entendendo? Olha o que ele está dizendo. O conhecimento que nós temos de Deus determina como nós nos comportamos diante de Deus. Se uma pessoa não conhece a Deus, ela vai temer a Deus? Não vai. Está entendendo? Então, ou seja, quanto menos uma pessoa conhecer a Deus, menos ela irá temer a Deus, adorar a Deus, reverenciar a Deus, porque ela não conhece a Deus. Exatamente. Meu irmão, se tem um atributo de Deus que deve causar temor em nós, é exatamente isso, a onisciência de Deus. Imagina isso, o Deus que tudo sabe. O Deus que sabe o que nós fazemos a todo momento, o que nós pensamos a todo instante, imagina isso. O Deus onipresente, que está presente em todo lugar. Imagina, quando eu estou lá na minha casa, Deus está presente. Quando você vai no banheiro, Deus está presente. Quando você sai na rua, Deus está presente. Quando você entra no shopping, Deus está presente. Quando você encontra com aquela pessoa, Deus está presente. Onisciência e onipresença de Deus, atributos que devem nos fazer estremecer. Imagina se a gente viver com esse entendimento. Todo dia que você acordar, lembrar que Deus é onisciente e onipresente. Meu Deus, tudo que eu pensar, Deus vai saber. Tudo que eu for fazer, Deus vai saber. Nem se eu subir nos mais altos céus ou nas profundezas do mar, até lá a tua mão me guiará. Vamos terminar aqui, ó, 1 Coríntios 15. Vamos lá, 1 Coríntios 15, 34. Olha como Paulo termina o versículo, né? Ele vai dizer, vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Aí olha como ele termina. Digo para vergonha vossa. Meu irmão, Paulo está dizendo assim, é motivo de vergonha ter crentes na igreja que não conhecem a Deus. Um cristão que não conhece a Deus, não conhece os atributos de Deus, não compreende de forma correta quem Deus é, não anda com Deus,
é motivo de vergonha. Ele deveria ficar completamente envergonhado. Escuta, uma visão grandiosa de Deus é essencial para a igreja. Quando essa visão enfraquece, a igreja, sua adoração, seus padrões morais também enfraquecem. O primeiro sinal de decadência em uma igreja é quando ela deixa de ter uma visão elevada de Deus. O primeiro passo para o declínio de uma igreja não é a falta de membros, nem dificuldade financeira, é a perda de uma visão elevada de Deus. Como Provérbios 29 vai dizer, onde não há visão, o povo perece. Quando a igreja perde a visão elevada de Deus, quando ela perde essa compreensão elevada, correta de Deus, da sua vontade, ela perece. E como eu sei quando uma igreja perdeu a visão elevada de Deus? Olha isso. Como é que eu sei que uma igreja perdeu a visão elevada de Deus, a compreensão elevada de Deus? Primeiro, quando Deus se torna pequeno nas pregações. Deus é mencionado apenas como aquele que vai nos abençoar. É o mordomo do homem. O Deus soberano virou servo do homem. Aí a gente descobre, opa, tem alguma coisa errada. Quando Deus, nas pregações, quando você vê Deus sendo mencionado, é apenas para abençoar, apenas para abrir porta, ou seja, como se fosse apenas o servente, o mordomo, o servo dos homens, e não o Deus soberano. Quando você não vê mais pregações sobre a soberania, a onipotência, o poder de Deus, a santidade de Deus, a majestade de Deus, opa, perderam a visão elevada de Deus. Está reduzindo, está diminuindo a glória de Deus. Exatamente. Olha lá, ó. Quando o culto passa a ser centrado no homem. Você sabe que perdeu a visão elevada de Deus. Quando tudo passa a ser centrado no homem. A preocupação é, vamos escolher um louvor que agrade o homem, que emocione o homem, que exalte o homem, que fale que ele vai vencer. Percebemos que perdeu a visão elevada de Deus. Quando não é feito mais para exaltar Deus, glorificar Deus, mas para fazer para o homem. E terceiro, olha lá, quando o pecado se torna aceitável. O provérbio vai dizer o quê? Que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando a igreja perdeu o temor do Senhor, é porque ela perdeu a visão elevada da santidade de Deus, da justiça de Deus, da ira de Deus, da onipotência de Deus. Então essas três coisas evidenciam isso. Quando Deus se torna pequeno nas pregações, não se exalta mais a majestade, a grandeza, a santidade, a onipotência, o amor, não se fala mais da grandeza de Deus, mas agora só se fala do homem. Perdeu a visão elevada de Deus. O culto é todo centrado no homem, o louvor é todo centrado no homem e o pecado tornando-se aceitável para o homem. Vamos lá em 2 Timóteo agora, rapidinho. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Paulo vai dizer, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Essa carta é a carta da prisão, né? Timóteo é uma carta que Paulo escreveu na prisão. Possivelmente durante a sua segunda prisão em Roma, né? Quando ele já estava esperando a sua morte. Então Paulo está preso, e não por cometer um crime, né? Mas por viver e pregar o evangelho. Mas olha que interessante, mesmo preso, humilhado, tratado como criminoso, Paulo não se envergonhava de pregar o evangelho. Por isso ele fala, mas eu não me envergonho. Né? Mesmo passando por tudo isso, Paulo não deixava de pregar o evangelho. Aí a pergunta que fica é, por que o sofrimento, a tribulação, a perseguição não abateu Paulo, não desanimou Paulo, não parou o apóstolo Paulo? Resposta, porque eu sei em quem eu tenho crido. E olha só que interessante, meu irmão, isso aqui tu não percebeu. Quando ele fala, olha o que ele está falando. Eu sei em quem eu tenho crido. Paulo não fala porque eu tenho crido. Paulo fala em quem eu tenho crido. Paulo não simplesmente crê. Paulo sabe em quem ele crê. Está entendendo? Ele poderia falar, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho.
porque eu tenho crido e estou certo de que é poderoso. Ele poderia falar, eu tô crendo, eu tenho crido. Ele fala, eu sei em quem eu tenho crido. Eu não apenas tenho crido, eu sei em quem eu tenho crido. Está entendendo isso? Paulo não simplesmente crê, ele sabe em quem ele crê. Em outras versões fala assim, eu sei em quem tenho posto a minha confiança. Está entendendo? Paulo não simplesmente confiava em Deus. Paulo sabia quem era o Deus em quem ele confiava. Tá entendendo? Eu sei em quem eu tenho crido. Eu não apenas tenho crido, eu sei em quem eu tenho crido. Agora a pergunta é, você sabe em quem você tem crido? Você conhece o Deus em quem você tem crido? Você sabe quem você adora? Você conhece o Deus que você adora? Vamos abrir João capítulo 4. João capítulo 4, versículo 21. Vamos ler. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Olha o que Jesus fala em versículo 22. Vós adorais o que não sabeis, o que não conheceis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Olha o que Jesus fala. Vós adorais o que não sabeis. Veja que Jesus fala vós, ou seja, está dizendo vocês. Quando Jesus fala vós, vocês, ele está se referindo a quem? Quem é esse vós aqui? Quem é esse vós? Os samaritanos, porque a mulher era samaritana. Então ele está se referindo aos samaritanos. Olha o que ele vai dizer. Vós, samaritanos, adorais o que não sabeis, o que não conheceis. Por que Jesus fala isso dos samaritanos? Que eles adoram sem conhecer, sem fundamento. Por que ele fala isso? Por que ele fala que os samaritanos adoravam o que não sabiam, o que não conheciam? Há dois motivos. Primeiro, os samaritanos, eles seguiam apenas os 5 primeiros livros da Bíblia, que é o Pentateuco. E os demais eles rejeitavam, os profetas, os salmos. Então, primeiro ponto, eles não aceitavam toda a Escritura, toda a lei e os profetas. Segundo, a religião deles era misturada com crenças pagãs. Entendeu? Mista. Ou seja, resultando em um culto deturpado a Deus. Está entendendo? Eles não adoravam de forma pura. Havia uma mistura de crenças ali. Por isso que Jesus vai dizer, vós adorais o que não sabeis, o que não conheceis. Ou seja, olha que interessante. Eles tinham o desejo de adorar Deus. Porém, eles não tinham o conhecimento correto para adorar a Deus. Boa vontade, o desejo sincero não é suficiente. Ele fala, vocês precisam conhecer, compreender corretamente a palavra de Deus para então adorar a Deus. Olha só. Exatamente. Perfeito. É o quê? Pronto. Isso aí. Entendeu? Então, olha o que ele está dizendo. Vós adorais o que não sabeis. Né? Vocês estão adorando a Deus, mas vocês não conhecem a Deus, não conhecem a vontade de Deus, não conhecem a palavra de Deus, não conhecem os atributos de Deus. Né? Aí depois Jesus fala, nós adoramos o que conhecemos. Olha a importância do conhecimento, rapaz. Para se adorar a Deus tem que ter o conhecimento, tem que compreender corretamente quem é Deus. Quando ele fala, nós adoramos o que sabemos, está se referindo aos judeus, né, que receberam a revelação completa de Deus, a lei e os profetas, e a aliança com Abraão. Ou seja, isso aqui nos mostra, não basta ter sinceridade, boa intenção, é necessário ter o conhecimento correto de quem é Deus e da vontade de Deus. Né? Não basta adorar a Deus apenas com a emoção, mas também com a razão, com o entendimento, com o conhecimento. No versículo seguinte, se você acompanhar, versículo 23, né? João 4, 23. Olha o que Jesus fala no versículo seguinte. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. O que é esse adorar em espírito e em verdade? Mas a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Primeiro, em espírito. A palavra espírito aqui está se referindo tanto ao nosso interior
quanto ao Espírito de Deus. Como assim? A ideia, quando ele fala adorar em espírito, é assim, ó, a verdadeira adoração é aquela que vem do nosso coração, guiada pelo Espírito de Deus. Está entendendo? A verdadeira adoração é aquela que vem do nosso coração, guiada pelo Espírito de Deus. Ou seja, só é possível adorar a Deus com o nosso coração se formos guiados pelo Espírito de Deus. O ímpio não tem condição de adorar a Deus em espírito. É necessário que o Espírito Santo, primeiro, habite nele, regenere o coração dele, para então ele adorar a Deus em espírito, com seu coração. Porque quando a gente fala, vamos adorar a Deus com o nosso coração, parece que é uma coisa simples, uma coisa que até o ímpio pode fazer. O ímpio adora a Deus aí em coração, vai, adora. Não, para ele adorar a Deus de coração, ele precisa do Espírito Santo para guiar essa adoração, tá entendendo? Então, quando fala em espírito, está falando do nosso interior, mas guiado pelo Espírito de Deus, está entendendo? Não basta, vou adorar com o meu coração. Sem o Espírito Santo é impossível. Porque não vai ser verdadeiro, genuíno, autêntico. É o Espírito Santo que faz a nossa adoração ser genuína para Deus. Naquela época, muitos adoravam Deus de forma mecânica, ritualística. O que Jesus fala? Muitos me honram com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então Jesus está falando, eu quero uma adoração em espírito, no seu interior, entendeu? Guiada pelo Espírito do meu Pai, entendeu? Aí vai vir uma adoração genuína, um coração sincero, entendeu? Com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, entendeu? E isso só é possível pelo Espírito Santo. Aí depois ele fala, em espírito e em verdade. Agora, segundo ponto, em verdade. Vamos entender o que é esse em verdade? Jesus vai dizer o quê? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Olha que interessante. Jesus vai dizer, na sua oração sacerdotal, se eu não me engano, santifica-os na verdade. Ele está falando para o Pai, está orando ao Pai. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Quando Jesus fala em espírito e em verdade, ele está dizendo assim, a adoração deve ser fundamentada na verdade da palavra de Deus. Nós não adoramos como nós queremos, como nós achamos melhor, nós adoramos conforme ele estabeleceu na sua palavra. Em espírito e em verdade. Olha que interessante, né? Sem o espírito, a adoração será fria e mecânica. E sem a verdade, a adoração será falsa e deturpada. Então, Jesus requer a adoração em espírito, ou seja, viva, guiada pelo Espírito Santo, vindo do nosso coração. E em verdade, ou seja, a adoração deve ser bíblica. Devemos ter conhecimento bíblico, baseado no verdadeiro caráter de Deus e não em crenças equivocadas. E agora, para nós encerrarmos, vamos ler, Salmo 50, 21. Estas coisas tens feito, e eu me calei. Pensavas que eu era como tu, mas eu te arguirei e as porei por ordem diante dos teus olhos. Irmão, olha o que Deus está dizendo aqui. Estas coisas tens feito. Que coisas são essas que tens feito? É só a gente ver os versículos anteriores. Ó. Versículo 16. Salmo 50, 16. Ó. Mas ao ímpio diz Deus. É Deus que vai dizer. Que fazes tu em recitar os meus estatutos, em tomar minha aliança na tua boca, visto que odeias a correção, lanças minhas palavras para detrás de ti, quando vês o ladrão, consente com ele, tens a tua parte com os adúlteros, olha tudo que eles têm feito. Soltas a tua boca para o mal, ou seja, só profere palavras para o mal, de maldição, aborrecimento, e a tua língua compõe o engano, a mentira, a falsidade. Assentas-te a falar contra teu irmão, falas mal contra o filho de tua mãe, ou seja, teu irmão. Ou seja, estas coisas tens feito e eu me calei. Olha o que Deus está falando. Tudo isso vocês têm feito. Pecado, né? Resumindo, pecado. E eu me calei. Olha o que Deus está falando. Eu me calei. Sabe o que isso nos mostra? O silêncio de Deus não significa aprovação de Deus. Muitas das vezes Deus está em silêncio e não significa que Ele está aprovando. Você fala, rapaz, mas eles estão fazendo tanta coisa errada e nada acontece, porque a gente espera, né? Vai vir a justiça de Deus, algo vai acontecer, mas nada acontece. Então acho que esse é o caminho certo. Não. Estas coisas tens feito
e eu me calei. O silêncio de Deus não significa aprovação de Deus. O quê? Isso aí, a longanimidade. Deus está dando corda. Entendeu? Não é assim? Muita gente pensa que está cultuando a Deus de maneira correta, porque está dando tudo certo, a igreja está enchendo, todo mundo está gostando. Pensa que está vivendo de maneira correta, porque está dando tudo certo. Cuidado. Estas coisas tens feito e eu me calei. Aí olha o que vai dizer. Pensavas que eu era como tu? Rapaz, olha que coisa forte Deus falando aqui. Pensavas que eu era como tu? O que ele quer dizer com isso? Quando não temos o conhecimento de Deus, nós criamos um Deus com a nossa imaginação para adorar, meu irmão. Do nosso jeito. Tá entendendo? Pensavas que eu era como tu. Ou seja, na imaginação deles, eles criaram um Deus semelhante a eles para adorar. Um Deus carnal, materialista, mundano. Meu irmão, quanta gente não criou um Deus com a sua imaginação para adorar? Um Deus carnal, materialista, um Deus com D pequeno, que não é o Deus verdadeiro. É um Deus que eles criaram com a sua mente, com a sua imaginação. Quando você vê ímpios falando de Deus, né? Toda hora você vê agora na mídia os ímpios agora adorando a Deus. Tu acha que é o Deus verdadeiro que eles estão adorando ou um Deus que eles criaram com a sua imaginação? Olha que coisa forte. Quando não temos o conhecimento de Deus, criamos um Deus com a nossa imaginação para adorar. E foram isso que eles fizeram. É isso que Deus está denunciando aqui, né? Eles projetaram em Deus o seu próprio caráter e imaginavam que Deus pensava e agia como eles. E muitos hoje fazem a mesma coisa. Ou seja, criaram um Deus que aceita tudo que eles fazem na mente deles. Não, o Deus que adora é um Deus que é amor, é misericórdia, é um Deus que me entende, é um Deus que me aceita do jeito que eu sou. Esse é o Deus da Bíblia? Então, Romanos 1, 23 também fala isso. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível. Ao não conhecer o Deus verdadeiro revelado na palavra, nós criamos um Deus com a nossa mente, com a nossa imaginação. E esse Deus que nós criamos com a nossa mente, com a nossa imaginação, na verdade é um ídolo, não é? Esse Deus que nós criamos com a nossa mente, com a nossa imaginação, na verdade é um ídolo que nós criamos para adorar. Olha que coisa grave, meu irmão. Quando não conhecemos a Deus revelado na sua palavra, os atributos de Deus, o Deus verdadeiro revelado na palavra. Quando não conhecemos esse Deus, nós criamos um Deus com a nossa mente, com a nossa imaginação para adorar. E esse Deus que nós criamos, na verdade, é um ídolo. Em outras palavras, nós estamos cometendo idolatria, adorando o Deus que nós criamos e não o Deus revelado na palavra. Olha que coisa forte. Aqui, ó, vamos ver isso aqui. Quando as pessoas têm um conceito de Deus que não é baseado na palavra, mas que é segundo os seus próprios desejos, eles criam um ídolo para adorar. E assim cometem idolatria, mesmo que eles acreditem estar adorando o Deus verdadeiro. Mesmo que eles acreditem que estão adorando o Deus verdadeiro, na verdade eles estão adorando um ídolo que eles criaram com a sua mente. Olha o que ele vai dizer, Paul Washer. O culto de domingo é o dia de maior idolatria no mundo, porque milhares de pessoas estão adorando um ídolo que criaram com as suas mentes, em vez do Deus verdadeiro revelado na palavra. Milhares de pessoas estão adorando um Deus que eles criaram com a sua imaginação. Um Deus materialista, um Deus carnal, um Deus que aceita meus pecados, um Deus que não me chama ao arrependimento, um Deus que aceita toda a iniquidade que eu cometo. Ou seja, é um Deus que eles criaram com a mente, um ídolo que eles estão adorando. Não é o Deus revelado na palavra. Olha isso, rapaz. O culto de domingo é o dia de maior idolatria no mundo, porque milhares de pessoas estão adorando um ídolo que criaram com as suas mentes, em vez do Deus verdadeiro revelado na palavra. Então, ou seja, precisamos adorar a Deus como Ele realmente é, e não como nós gostaríamos que Ele fosse. Essa é boa, olha isso. Precisamos adorar a Deus como Ele realmente é, e não como nós gostaríamos que Ele fosse. A ira de Deus é uma verdade.
A justiça de Deus é uma verdade. A soberania de Deus é uma verdade. A onipotência de Deus é uma verdade. E esse é o Deus que nós adoramos. Um Deus de misericórdia, amor, justiça, imutabilidade, eternidade. Esse é o Deus verdadeiro. Um exemplo disso está em Juízes 2. Olha só o que Juízes vai dizer. Capítulo 2, versículo 8. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Quem foi Josué? Sucessor de quem? Perfeito. Versículo 10. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. Ou seja, toda aquela geração morreu também e se reuniu com seus antepassados. Foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E outra geração após ela se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então se levantou uma geração ali que não conhecia Deus. E qual a consequência disso? Versículo 11. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor e serviram aos Baalins. Olha aí, ó. Por eles não conhecerem a Deus, primeiro, eles fizeram o que era mal aos olhos de Deus. Pecado. Não tinham temor a Deus. Uma vez que não conhecem a Deus, vão temer a Deus? Não vão. E segundo, serviram aos Baalins. Que pecado que eles cometeram então aqui? Idolatria. E por que eles cometeram idolatria? Porque não... Olha que coisa forte. João 17,3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Aí você pergunta, mas o que eu vou fazer na eternidade? O que eu vou fazer durante aquele longos e longos séculos na eternidade? Conhecer cada vez mais a Deus. E à medida que eu conhecer a Deus, eu vou temer a Deus, exaltar a Deus, glorificar a Deus, adorar a Deus. Olha isso. E a vida eterna começa aqui. Aqui a gente já está aprendendo sobre Deus, o cara é Deus, e estamos já adorando Deus. Mas quando chegamos na eternidade, esse nível de adoração vai se ampliar, porque o nível de conhecimento vai se ampliar. A coisa mais gratificante, a glória que nós iremos ter na eternidade, conhecer mais e mais o nosso Deus. E isso levará uma eternidade de eternidade de eternidade, para nós começarmos a entender quem Deus é. Porque o nosso Deus é eterno. Seus atributos são eternos. Sua glória é eterna. Sua majestade é eterna. Logo, levará uma eternidade, 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 para conhecermos quem Deus é. E para encerrar, o que precisamos fazer então? Já que, diante desse conhecimento, eu me vi em falta. Talvez você poderia dizer comigo, eu acho que eu não conheço a Deus como eu deveria. Eu acho que eu não tenho o conhecimento dos atributos de Deus que eu deveria. Talvez a igreja esteja perecendo por falta desse conhecimento. O que precisamos fazer? Primeiro, voltar à palavra e redescobrir a majestade de Deus. Segundo, pregar um Deus que é soberano, santo, amoroso e justo. E terceiro, viver uma vida que reflete o caráter de Deus. Então, primeiro, voltar à palavra, estudar a Bíblia para redescobrir a majestade de Deus. Segundo, pregar sobre Deus, a soberania, a santidade, o amor, a justiça, a eternidade, a imutabilidade. Pregue sobre a grandeza de Deus. Exponha às pessoas quem Deus é. É o que está em falta hoje, né? Qual foi a última vez que você ouviu uma pregação sobre os atributos de Deus? Uma pregação que falasse da onipotência de Deus. Uma pregação que falasse da santidade de Deus. Está entendendo? Da misericórdia, do amor, que explanasse com profundidade a glória de Deus. Né? E terceiro, viver uma vida que reflete o caráter de Deus. Bom, meus irmãos, terminamos aqui. Alguém tem alguma dúvida? Tem algo a comentar?